Podes começar. Vou então só partilhar aqui a minha tela. Pronto, é assim. Boa tarde a todos. O meu nome é Afonso Antunes de Almeida, eu sou no 6º ano do mestrado integrado em Medicina, tal como vocês, e hoje aqui a convite da AFML venho-vos trazer um pequeno workshop, vamos lhe chamar assim, sobre algumas dicas práticas para começar o trabalho final de mestrado. É assim, ao longo desta apresentação e para isto se tornar um bocadinho mais prático, eu em vez de lhe chamar trabalho final de mestrado, vou-lhe chamar tese, que é mais curto, e depois estou sempre a repetir trabalho final de mestrado, acho que não é profícuo, portanto vou-lhe chamar tese. Mas pronto, é um trabalho final de mestrado. Enfim, nós vamos ter este 15º seminário de trabalho final de mestrado, da tese, e eu queria com esta apresentação que vocês ficassem com algumas dicas práticas de como começar, de como realizar, de como apresentar e de como escrever a tese e apresentar então o TFM. É assim, isto é extremamente difícil, assim em pouco tempo, estar-vos a transmitir isto, mas eu vou tentar de forma rápida, de forma eficaz, que vocês consigam, de uma forma extremamente eficiente, fazer a vossa tese. Falar-vos só um pouco de mim e o motivo pelo qual eu estou aqui a falar convosco. É assim, eu pronto, sou um aluno tal como vocês do 6º ano do mestrado, do integrado em Medicina, e no 4º ano eu fiz uma introspeção pessoal e percebi que tinha algum interesse em algumas áreas com as quais já tínhamos nós estudados nos ciclos científicos, portanto, nos anos pré-clínicos, na área da neurologia, nomeadamente nós temos neuroanatomia no 1º e 2º ano, foram sempre áreas que me suscitaram bastante interesse, e também na área da imunologia, também eram duas áreas que para mim pronto, me suscitavam bastante interesse. Então o que é que eu fiz? Fiz uma introspeção, percebi que eu queria fazer o meu trabalho final de mestrado, a minha tese nessa área, e rapidamente pensei que tinha duas opções. Das duas, uma. Ou começava desde o 4º ano a fazer a minha tese, ou então iria fazer, pronto, enfim, no 5º, 6º ano, que é como a maior parte das pessoas fazem, mas na minha opinião acaba por não ser tão fácil, porque como vocês sabem, o 6º ano é um bocadinho extenuante, chamemos-lhe assim, e por vezes a pessoa acaba por fazer a tese naquilo que dá e não naquilo que quer. Portanto, eu desde cedo quis fazer uma tese que fosse interessante, que fosse adequada, e nós vamos explorar um bocadinho as vantagens e as desvantagens de fazer investigação, de não fazer investigação, e por fim de utilizar ou não o trabalho de final de mestrado, a tese, para outras coisas. Mas falando sobre mim, portanto, percebi que tinha interesse na área da neurologia e da imunologia, enviei um e-mail ao professor, ou melhor, ao diretor do laboratório, que é o professor Bruno Silva Santos, na área da neuroimunologia, nomeadamente no Instituto de Medicina Molecular, e ele rapidamente me respondeu, disse que de facto eles estavam a aceitar alunos para fazer alguns projetos, combinámos uma reunião, ele na reunião explicou-me o que é que o laboratório naquele momento estava a fazer, se eu tinha interesse na área que estavam a ser estudadas, e depois era só alinhavar, perceber se as disponibilidades que eu tinha e as necessidades em termos temporais do laboratório correspondiam às minhas, e, havendo essa compatibilidade, desenvolvi um GAPIC, portanto um projeto de investigação na área então da neuroimunologia. Pronto, para quem não conhece, o GAPIC é o Gabinete de Apoio à Investigação Científica. Ele tem um projeto que se chama Educação pela Ciência, onde basicamente uma pessoa durante um ano, ou mais se quiser, acaba por desenvolver um projeto de investigação, que acaba por ser benéfico para o aluno porque tem um contacto com a investigação, e acaba por ser benéfico para o laboratório porque acaba por também receber um financiamento associado àquele aluno. Só que como eu fiz o meu GAPIC no 4º ano, e eu no 5º ano queria queria fazer Erasmus. E desde o início muitas pessoas me perguntavam se isso poderia ser compatível, no sentido de fazer um GAPIC no 4º ano, depois fazia Erasmus no 5º e depois regressava no 6º e ia escrever a tese sobre um trabalho que tinha feito no 4º, mas tinha estado o 5º ano fora. Isso não é impeditivo de todo, as coisas acabaram por correr bem. Eu fiz o 4º ano no GAPIC, no 5º ano fiz Erasmus, e depois no verão do 5º para o 6º ano consegui escrever a tese, mais ou menos a um ritmo de 1-2 páginas por dia, e depois as teses, uma tese acaba por ter, sei lá, 40, 50, 60 páginas, as coisas acabam por começar a desenrolar-se, e em cerca de 1 mês e meio, 2, 3 meses, eu sinto que é possível, se a pessoa estiver focada, escrever a tese e fica com isso mais ou menos orientado. Portanto,
Portanto, aconteceu que escrevi no verão e dia 20 de novembro fiz a minha apresentação. Neste momento, pronto, já tenho o trabalho final de mestrado feito e apresentado e já não tenho qualquer a fazer no que toca a esse tema, o que, a meu ver, acaba por ser um benefício, porque pronto, no 6º ano, vocês sabem, temos o estágio clínico, depois temos que estudar para a Prova Nacional de Acesso e acabamos por ter muito mais tempo disponível que alguns colegas que acabam por ter que fazer a tese. Portanto, eu gosto de encarar esta apresentação e vou dividi-la em 4 partes, que é para nós conseguirmos dividir bem o que queremos em cada parte. Primeiro, eu quero-vos falar sobre a pré-conceção, ou seja, antes de eu fazer a tese, mais para os alunos de 3º e 4º ano, o que é que eu preciso de pensar, o que é que eu preciso de decidir. Depois, ao nível do desenvolvimento da tese, o que é que eu sinto que é importante as pessoas saberem, que é para não cometerem alguns erros que eu cometi no início e que, por isso, acabei por demorar, se calhar, mais tempo do que gostaria de ter demorado. E acabei por demorar mais, porque, se calhar, faltavam-me alguns índices que eram importantes. Depois, falar-vos de algumas dicas para escrever propriamente a tese, o manuscrito, e depois na apresentação. Pronto. É assim, há 2 formas, e eu acho que há sempre 2 tipos de alunos que encaram o trabalho final de mestrado de 2 formas completamente diferentes. A primeira é aquele aluno que acaba por desenvolver um projeto no 4º ou no 5º ano e depois apresenta-o no 6º, e depois há aquele aluno que no 6º ano acaba por desenvolver o projeto, acaba por escrever e acaba por apresentar. E isto não há certo nem há errado, na minha opinião, para fazer o trabalho final de mestrado. Há coisas que são extremamente positivas de um lado e extremamente positivas do outro. Se, por um lado, as pessoas por vezes acham que fazer investigação acaba por ser mais demorado do que fazer um trabalho, por exemplo, uma revisão de um caso clínico, eu honestamente acho que isso às vezes nem corresponde bem à verdade, porque uma pessoa faz uma investigação do ano e rapidamente tem os resultados disponíveis para começar a escrever, enquanto que, por exemplo, se fizer uma review de um caso clínico, se fizer uma meta-análise, se fizer uma revisão sistemática, por vezes o tutor, como acaba por não ser tão disponível e é um trabalho que é muito dependente do feedback que o tutor nos dá, muitas vezes até demora mais tempo e é mais trabalhoso fazer uma meta-análise ou uma revisão sistemática do que fazer uma investigação numa área que nós gostamos. Para além disso, normalmente quando as pessoas acabam por fazer o trabalho no 6º ano, acabam por ter uma limitação de temas que têm para fazer a tese. E se nós fizermos a tese numa área que nós gostamos, não nos custa absolutamente nada escrever e aprender sobre essa área. Agora, se eu não tenho uma grande disponibilidade e depois ainda estou a fazer uma tese numa área que não me dá prazer fazer, evidentemente que vou olhar para a tese como algo que é necessário fazer e não como algo que é extremamente positivo. Portanto, se eu acho que começar mais cedo poderá eventualmente ter benefícios, sem dúvida. Dou-vos um exemplo. Uma pessoa que faz investigação acaba por conhecer as metodologias de investigação. E vocês acham, mas isso é muito científico, eu depois quero ser médico, não me interessa muito fazer investigação, mas na verdade, vou-vos dar um exemplo muito prático, agora estou-me a recordar, por exemplo, na hematologia há um processo que se faz muitas vezes, que é uma citometria de fluxo, em contexto de linfomas, não vamos entrar por aí, mas há um método muito conhecido que é a citometria de fluxo, que foi um método que, por exemplo, nós fazíamos muito no meu laboratório. E às vezes é bom nós termos na nossa prática clínica o contexto do que custa fazer uma citometria de fluxo. Do que custa, por exemplo, fazer agora para o SARS-CoV-2, faz muito o PCR semi-quantitativo, também é algo que nós próprios no laboratório fazemos. E conhecer esses procedimentos acabam por nos colocar um bocadinho, digamos, à frente, no sentido de perceber como é que algumas coisas são feitas em termos laboratoriais. E eu sinto que isso pode ser uma mais-valia. Para além disso, quando nós fazemos um TFM que tem interesse científico apurado, evidentemente que nós conseguimos submetê-lo em algum sítio. Seja na Ata Médica Portuguesa, seja numa revista conhecida, seja na Science, seja na Nature, seja onde vocês entenderem, vocês conseguem submeter um artigo. E o que pode parecer, à partida, que não tem grande importância. Imaginemos que uma pessoa está no 6º ano, tem um interesse numa determinada área, imaginemos na oftalmologia, na dermatologia, portanto, ou numa área para a qual tem especificamente um interesse muito focado. Evidentemente que, se a Prova Nacional de Acesso não correr bem, é importante, ou poderá ser interessante a pessoa ter um plano B. E esse plano B poderá passar por construir um currículo que depois lá fora pode ou não ser valorizado. E se vocês fizerem um trabalho final de mestrado, imaginemos que gostam de oftalmologia, se vocês fizerem um trabalho final de mestrado que
faz alguma review, por exemplo, no tratamento de catarata ou algo do género. Evidentemente, quando vocês vão apresentar esse currículo no exterior, no estrangeiro, vocês já estão à frente dos vossos candidatos que também estão a tentar entrar nessa especialidade, percebem? Ou seja, se fizerem um trabalho que não tem um grande interesse, que é só para despachar, depois não o conseguem utilizar como plano B para ter uma especialidade que, a meu ver, pode ser interessante. E é portanto, esta primeira ideia que eu vos quero dar, entre fazer algo só no 6º ano que seja para despachar, vamos lhe chamar assim mundanamente, ou então fazer algo que tem corpo, que tem vontade e que a própria pessoa tem interesse em fazer. E são são objetos de estudo diametralmente opostos, e é muito mais interessante, a meu ver, fazer algo que tem pés, mãos e cabeça, vamos lhe chamar assim. Agora, a primeira grande dica que eu vos quero dar é, por favor, alunos de 3º, 4º e 5º ano, o que seja, antes de começarem sequer a pensar no trabalho final de mestrado, na tese, como é que vou escrever, em que tema vou escrever, etc., leiam o regulamento. Existe esta versão que é um despacho, pronto, da faculdade, também existe uma versão que os discentes do Conselho Pedagógico disponibilizaram, que está, pronto, um bocadinho mais simplificada e 100% accurate. Portanto, leiam isso, porque só com isso vocês já estão a começar a perceber como é que podem fazer a vossa tese, como podem fazer a vossa tese, porque, na verdade, muitas vezes existem algumas ideias pré-concebidas de como fazer a tese, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. E eu, ao longo desta apresentação, quero também desmistificar algumas coisas, mas sinto que, lendo o regulamento do TFN, seja este despacho, seja aquele realizado pelos discentes do Conselho Pedagógico, está impecável e já é um bom passo. Primeira pergunta que vocês devem fazer a vós próprios antes de começarem a tese. Quais é que são as áreas de interesse que eu tive ao longo do curso? Se eu sou de 4º ano, que áreas de interesse é que tive no 1º, 2º e 3º? E agora alguns vão me dizer, mas eu ainda não tive um grande contexto com a clínica. Não é bem verdade. Por exemplo, nós, nos anos pré-clínicos, existe, por exemplo, a introdução à saúde da mulher, que já nos dá uma ideia da ginecologia e da obstetrícia. Temos, por exemplo, algum contexto com psiquiatria, que nos dá um contexto que nos é transmitida por introdução à saúde mental. Portanto, temos um conjunto de disciplinas que já nos conseguem dar uma perspectiva daquilo que são as áreas de interesse. E depois surge a vossa pergunta, que é, ok, mas eu tenho área, por exemplo, vamos pegar aqui na psiquiatria. Imagina que eu tenho interesse na área da psiquiatria, mas eu posso fazer o meu mestrado, por exemplo, em psiquiatria. E a verdade é que o regulamento do trabalho final de mestrado acaba por ser 100% direto nisto. O trabalho final de mestrado pode ser feito em qualquer área científica oferecida nos ciclos de estudo, desde que o tema esteja relacionado com investigações em ciências biomédicas, ciências clínicas ou em educação médica. O que é que isto significa? Que nós podemos fazer a nossa tese em qualquer tema, desde que tenha um orientador e um co-orientador que, porque o tema está de acordo com o currículo que nós temos, mas na verdade é muito difícil arranjar um tema que não esteja de todo incluído nesta área. Portanto, não será o regulamento do trabalho final de mestrado que vos irá balizar o vosso tema. Primeira take-home message. Segunda, depois de eu saber que já quero fazer uma tese na área da psiquiatria, eu preciso decidir em que modalidade é que eu quero fazer esta tese. Eu quero fazer um trabalho original de investigação básica, eu quero fazer um trabalho original de investigação clínica, de translação, quero fazer uma revisão sistemática com uma meta-análise, quero fazer uma revisão, por exemplo, de um caso clínico, e mais uma vez eu quero vos transmitir isto. Seja qual for a modalidade que vocês escolham, todas estas modalidades têm interesse científico, desde que vocês façam um trabalho que vocês próprios acreditem que tem interesse e que é engraçado, porque fazer um trabalho que só por fazer para ter uma tese apresentada acaba por não ter benefício, mas podem haver casos clínicos, que muitos colegas acabam por fazer um caso clínico porque, digamos que acaba por ser um pouco mais rápido. Há casos clínicos que são extremamente interessantes, mas também há casos clínicos, pronto, que não são assim tão interessantes, e por isso é que eu acho que também não será na modalidade que vocês vão fazer um excelente ou um mau trabalho final de mestrado. Mais uma vez, é o tema, é a vossa vontade.
Para isso, aqui o 15º seminário tem um workshop com a professora doutora Helena Cortês Pinto, que vos ajuda um pouco a escolher o formato e dá-vos um contexto dos formatos diferentes que o TFM pode ter. Ele vai ser a seguir, não sei se vai ser gravado, o Miguel poderá dizer-vos, mas claro que provavelmente isto vai ser muito mais explorado pela professora doutora Helena do que por mim, por isso convido-vos já a ver isso. Eu falei com o professor Bruno Silva Santos porque eu não queria de todo que vocês só tivessem o contexto portanto, o contexto só da minha parte do Instituto de Medicina Molecular, e queria que alguém transpusesse para vocês aquilo que os investigadores acham de ter alunos no laboratório. Porque acho que muitas vezes nós ouvimos, podes ir para o IEM, podes ir para o MM, podes ir para o IMM, mas não é nada muito palpável. E por isso eu convidei aqui o professor Bruno Silva Santos para vos dar aqui uma palavrinha. Vou passar. Olá a todos, espero que estejam bem. Só passar. E ele vai-vos dizer mais ou menos como é que se processa, como é que as coisas funcionam e porque é que os alunos de medicina podem ser uma mais-valia nos laboratórios do IMM. Olá a todos, espero que estejam bem. É com muito prazer que, a convite do Afonso Antunes de Almeida, vos venho falar, ou melhor, motivar, para fazerem trabalhos de investigação durante o vosso trabalho final do mestrado. Como calculam, eu, enquanto vosso professor, considero extremamente enriquecedora e única a possibilidade de terem uma experiência a fazer investigação, mais fundamental ou mais clínica, durante o vosso mestrado integrado de Medicina. E até pondo o chapéu agora de vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, do IMM, gostaria de salientar a oportunidade realmente de ouro que é termos, vocês neste caso, terem um instituto de investigação de ponta, um dos líderes na biomedicina a nível europeu, com muitos investigadores financiados pelas melhores agências europeias de financiamento de ciência, aqui mesmo ao lado e prontos, portanto, a receber-vos para os vossos trabalhos finais de mestrado, pelo menos uma seleção de vós. E como talvez saibam, o IMM tem investigação nas áreas da imunologia e da infecção, mas também da biologia molecular, celular e da oncobiologia, e finalmente na área das neurociências. E como eu dizia, isto cobre desde os aspectos mais fundamentais da biologia ou biomedicina até à investigação mais clínica, feita naturalmente com doentes do Hospital de Santa Maria ou do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e que, portanto, permite, dentro da FMUL, ter acesso realmente a uma investigação altamente diversificada e de topo. Pessoalmente, devo dizer que tem sido uma mais-valia muito grande para o meu grupo receber alunos de medicina no laboratório para os seus trabalhos finais de mestrado. E gostaria de salientar 3 exemplos. Um foi o Arlindo Ferreira, que foi dos primeiros, aliás, o primeiro aluno de medicina a vir para o meu laboratório para fazer o seu trabalho e que fez trabalho extremamente relevante e que lhe deixou o bichinho da investigação de tal forma que, quando se especializou em oncologia, decidiu fazer um doutoramento de investigação clínica e conjuga hoje a investigação clínica com a atividade clínica, também ela, como um dos membros muito importantes da unidade de cancro de mama da Fundação Champalimau. O segundo caso é o Diogo Maia e Silva, que há 2 anos recebeu o prémio de melhor tese de trabalho final do MIME e que também foi segundo autor de um artigo que publicámos na revista Nature Communications e que, de seguida, assim que concluiu o mestrado integrado, foi para os Estados Unidos fazer um doutoramento, neste caso mais fundamental, no Cold Spring Harbor e, portanto, num dos melhores sítios de ciência a nível mundial. E o terceiro caso, quase de propósito, do vosso formador desta ação de formação, o Afonso Antunes de Almeida, que realizou trabalho extremamente importante na área da neuroimunologia, que está neste momento em revisão, também numa revista de topo, a Cell Reports, para publicação. E também o Afonso é um excelente exemplo de como o trabalho final de mestrado pode ter um valor científico acrescido e contribuir também para a futura carreira do ainda aluno de medicina. Finalmente, um aspecto mais prático, com certeza o Afonso também referirá, como fazer parte de um projeto de investigação. E para alunos da FMU não podia ser mais simples, porque vocês estão de facto a um e-mail de distância de um dos 34 Group Leaders do IMM, falando exclusivamente do IMM, e como sabem, há outros centros de investigação na FMU
fora do IMM. Falo do IMM na condição de vice-diretor do IMM e como investigador nesta instituição também, para vos salientar então que na página do IMM poderão ver as várias áreas e os projetos de investigação, o e-mail dos group leaders e, manifestando interesse específico nessa área, poderão claramente estabelecer uma relação com esses group leaders e averiguar da possibilidade de participarem num projeto de investigação. É este o meu desafio, espero que fiquem bem e até breve. Não sei se ouviu bem, Miguel. Estava tudo ok? Ouve-se tudo bem, sim. Pronto. Epá, então, fique sempre... Este vídeo que o professor Bruno me enviou, acho que é extremamente visual, em que conseguimos perfeitamente perceber que o próprio grupo líder também ele quer ter este input do Estado de Medicina, e nós próprios na investigação também damos inputs que são muito importantes. Portanto, é assim, fica aqui este desafio para a malta que está no terceiro, quarto ano, principalmente às pessoas que estão no quarto ano ainda conseguem fazer um projeto de investigação extremamente interessante no quinto ano e depois apresentá-lo, ou seja, fazem agora no quinto, ou mesmo os que estão no quarto e quinto ano, fazem-no agora e depois conseguem apresentá-lo no ano seguinte. Portanto, fica aqui este convite do professor Bruno Silva Santos e quem quiser agarrar esta oportunidade já sabem, é ir ao site do Instituto de Medicina Molecular. Lá estão os group leaders e os e-mails dos group leaders e os projetos que eles estão a desenvolver atualmente. É só enviar um e-mail. Pronto. Agora é o seguinte, vou-me distanciar aqui um bocadinho da investigação, porque alguns de vocês já me estão a ouvir há meia hora e estão-me a dizer, mas eu não quero fazer investigação. Não quero, não tenho interesse, eu quero ser médico, não tenho grande interesse em fazer investigação. Isto não há problema, o bom da tese é que isto está para todos os gostos. E eu vou-vos trazer aqui dois exemplos, por exemplo, um report de casos clínicos, um exemplo clássico da talidomida, em que nós conseguimos perceber que estes case reports da talidomida foi o que começou. O que fez com que a talidomida, neste momento, já não se possa utilizar pelos seus efeitos teratogénicos na gravidez. Ou seja, são estes reports de casos clínicos variados que o McBride pediu, que fizeram com que se começasse a perceber que a talidomida tinha efeitos teratogénicos. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês arranjarem um tema ou um caso clínico que seja interessante, este é um exemplo literal de que é importantíssimo em que um caso clínico tem uma relevância científica brutal. E não foi preciso fazer investigação clínica, não foi preciso fazer investigação científica, não foi preciso uma grande meta-análise. É saber os doentes que tomavam talidomida e que engravidaram, o que é que aconteceu aos fetos. Isto não tem nada de especial, são case reports. Portanto, mais uma vez, isto é uma take-home message que eu acho que é importante para este workshop. Por favor, se vocês não querem fazer investigação, não há problema. Há diferentes formas de fazer o TFM. Mas existem temas em casos clínicos super interessantes e que podem ser feitos e que não é por isso que perdem a qualidade. Pronto. Enfim, imaginemos que eu já sei que quero fazer na psiquiatria ou que gosto da área da psiquiatria e que já sei que quero fazer, etc. A primeira coisa que eu tenho que me questionar é se eu tiver tido um professor, por exemplo, numa aula prática que seja espetacular. Dei-me muito bem com ele. Ele inspirou-me. Foi uma pessoa que, de certa forma, me fez, calhar, gostar um pouco da especialidade ou me fez gostar mais da faculdade. O que é que eu tenho que fazer para fazer uma tese de mestrado com ele? Isto é muito fácil. Para fazer a tese, nós precisamos de um orientador e, eventualmente, de um co-orientador. Para uma pessoa ser orientadora, tem que ser um docente da FMUL e tem que ser doutorado. E agora vocês perguntam, peraí, mas como é que eu sei se a pessoa é doutorada? Porque a pessoa pode dar aulas, ser professor assistente, mas não ser doutorado. Eles simplificaram muito esta tarefa. Se vocês forem à página do trabalho final do MIME, vem aqui em baixo a lista de docentes doutorados da FMUL. E rapidamente cruzam o interesse que vocês têm das diferentes áreas que têm ou eventualmente com o professor que já sabem que gostam, e percebem logo que se ele está nesta lista é porque tem doutoramento. Se tem doutoramento, é porque pode ser vosso orientador. Mas agora há o reverso da medalha. Ou seja, vocês também podem ter gostado muito de um professor, ele não ser doutorado, mas no serviço dele haver alguém que se encontra disponível para ser orientador
E então vocês propõem a essa pessoa para ser, por exemplo, vosso co-orientador, e o vosso orientador é alguém que seja doutorado do serviço. Percebem? Ou seja, mesmo que a pessoa não seja doutorada, se ela ficar como vossa co-orientadora, desde que arranjem um orientador no serviço, na área, que seja docente doutorado da FMUL, eles já podem fazer, digamos, a vossa tese com a pessoa em questão. O que é importante é ter um orientador doutorado e esse co-orientador que tenha, pronto, uma disponibilidade que seja um bocadinho melhor do que muitas vezes os orientadores. Como é que eu acho que deve ser feita a abordagem prática à decisão do tema do trabalho de mestrado? Das duas, uma. Se eu tiver tema, isto é fácil. É perceber que se o tema que eu tenho tem interesse ou não, vou ao PubMed, percebo se já há muitas entradas ou não para, imaginemos, a comparação entre um IECA e um ARA na terapêutica da hipertensão arterial. Pronto, estou-me aqui a lembrar de uma coisa qualquer. Pronto. E se já houver muitas entradas, é porque eventualmente haverá algum interesse. E o que será que o que eu vou fazer tem algum outcome, digamos assim, científico? Sim ou não? Pá, se sim, isto é muito fácil. Envio um e-mail à pessoa em questão, exponho o meu interesse, é agendar uma reunião, eu quero fazer isto, tenho um tema muito específico, está disponível para me acompanhar ao longo desta jornada. Sim, não. Feito. Agora, também há pessoas que podem não ter tema. E só sabem, eu só sei que gosto da área, mas não sei o tema. Não há problema absolutamente nenhum. Há duas formas, então, de arranjar tema. É analisar o banco de temas que existe e que o Conselho Pedagógico envia, onde vocês no banco de temas conseguem ver por áreas, por pessoa, que projetos estão disponíveis ou não. E se lá encontrarem um tema que vos suscite interesse, mais uma vez, enviar mails, pôr o interesse, tentar agendar uma reunião, para perceber se o que vocês pretendem vai ao encontro daquilo que o professor ou que o co-orientador ou orientador também está à procura. Se não tiverem tema e se não encontrarem no banco de temas algo que vos interesse, também podem fazer outra coisa, que é enviar um e-mail para o professor ou o orientador em questão, dizendo que têm um interesse na área da psiquiatria, gostam, por exemplo, de perturbação depressiva, é uma área que vos dá algum interesse, e então eu quero fazer algo na perturbação depressiva. Na perturbação depressiva. Há alguma coisa disponível? Há alguma coisa que não está no banco de temas, mas que o professor tivesse interesse em fazer? Sim, não. Mais uma vez, enviar mails por o interesse, tentar agendar a reunião. Muito fácil. Tem tema, não tem tema, não tem tema, banco de temas. Ou então, não tem tema específico, mas tendo uma área, transmiti-lo ao professor em questão. Pronto. Aqui passando para a parte 2, que é o desenvolvimento da tese. O que eu acho que é mais profícuo, depois de ter orientador, depois de ter co-orientador, depois de ter um tema, é definir a estrutura da tese. Isto porquê? Porque vocês, quando começam a escrever, vocês começam a escrever uma página em branco. E às vezes é difícil. Por exemplo, há pouco estávamos a falar deste exemplo da comparação entre IECAs e ARAS. Epá, de repente, como é que eu começo a escrever sobre a terapêutica antihipertensora de raiz? Ou seja, de onde é que eu parto para começar a escrever sobre terapêutica antihipertensora? Na minha opinião, o que eu acho que deve ser feito é partir sempre do geral para o particular. Ou seja, se eu quero falar sobre terapêutica antihipertensora, a primeira coisa que eu tenho que falar é de risco cardiovascular. E depois de falar de o que é hipertensão arterial, como é que se define hipertensão arterial, em que contexto e como é que se trata a hipertensão arterial e que fármacos é que estão disponíveis. E aí, sexto ponto é que eu vou chegar, ok, dentro dos fármacos disponíveis há IECAs e há ARAS. E eu quero fazer uma comparação entre IECAs e ARAS. Mas reparem que houve como se fosse uma pirâmide de conhecimento em que na base está a definição do problema e que posteriormente vamos afunilando. Esta questão do afunilar é importante porque nos permite, com uma boa introdução, nós chegarmos ao nosso problema como se o criássemos e depois o nosso método, a nossa discussão e as nossas conclusões vão dar resposta àquilo que nós delineámos na introdução. Portanto, a estrutura do TFM é uma estrutura em funil, começa do geral e vai para o particular. Falando em termos práticos, o TFM
tem, como podem ver, tem uma capa, uma primeira capa. Isto é do regulamento, não tem grande interesse no que toca agora para este workshop, mas há 3 coisas que eu vos quero chamar a atenção. Primeiro, aqui para este ponto 2, em que vocês veem que o trabalho final de mestrado tem que ser escrito em A4, colibri, tamanho 12, etc. E isto é uma coisa que tem que ser 100% respeitada, porque muitas vezes há um elemento do júri que a única coisa que faz é ver se o formato está respeitado, porque isto depois vai para um banco de teses, e o banco de teses não pode ter pessoas com letras em 14 Times New Roman, depois 12 Calibri, depois tem que ter um formato que seja adequado. E, portanto, cumpram desde o início logo, estipulem logo as estruturas, etc., para quando começarem a escrever já terem o esqueleto bem delineado. 2 coisas que eu acho que, se me tivessem dito isto antes de eu ter começado o meu TFM, isto teria sido 5 estrelas, que é relativamente aqui à bibliografia, nomeadamente com as normas APA, e à redação ser em português ou ser em inglês. Eu vou-vos dar 2 conselhos muito rápidos. Primeiro, relativamente à bibliografia. Antes de, ou logo que comecem a escrever, não comecem a colocar bibliografia de forma manual. Isto é para o TF, isto é para a tese, isto é para os artigos científicos. Isto porquê? Porque vocês, imagina que fazem um parágrafo. Um parágrafo tem 3 citações, a 1, a 2 e a 3, de diferentes autores. Quando vocês vão fazer o parágrafo, já é, imaginemos 4, 5, 6. Mas imagina que a meio há uma frase, epá, não gosto muito desta frase, acho que ela está muito atrás ou está muito à frente. Então eu quero trocá-la de sítio. O que é que vos vai acontecer? A citação que era a 3, se calhar agora já devia ser a 5, e depois todas as outras 2 puxam para cima. Ou seja, todos os números, aquilo vai estar tudo errado. Porque depois vocês vão dizer que a 3 era um determinado artigo, mas na verdade já é 5. Como é que isto se resolve? Há programas para fazer isto que fazem isto de forma automática. Portanto, desde o início, quando vocês escreverem a primeira frase da tese, vocês vão ter que ter este programa que se chama Mendeley. Este programa fazem o download e instalam no computador e depois adicionam aqui ao vosso Word como se fosse uma extensão, como por exemplo uma extensão do Chrome. E o que é que este programa vos faz? Reparem, vocês escrevem uma frase e depois existe ali uma parte que diz Insert or Edit Citation. E como é que vocês vão buscar as citações? Basicamente fazem download do artigo e adicionam à biblioteca do Mendeley esse artigo. E automaticamente vai gerar uma referência bibliográfica que vocês podem escolher. Nós aqui para o TFM tem que ser pela ADA, mas há diferentes formas de citar e ele cita-vos automaticamente. O que é que isto significa? Que o único trabalho que vocês têm é pegar no artigo, ver que esse artigo tem interesse, vamos lhe chamar assim, fez download, acrescentou à biblioteca do Mendeley e depois, quando estão a citar no vosso trabalho final de mestrado, citam através desta ferramenta. Porque ele automaticamente, quando vocês alternam, quando vocês variam frases, quando vocês apagam, quando não sei o quê, aquilo automaticamente vai variando os números das citações e vai fazendo tudo de forma automática. É assim, eu perdi muitos dias e muitos colegas meus perdem semanas por causa disto. Portanto, se não se lembrarem de mais nada desta apresentação ou deste workshop, o que lhe quiserem chamar, por favor, lembrem-se disso. Instalem o Mendeley e usem isto. Isto é gratuito e poupa-vos semanas e semanas de trabalho. Está bem? Quem me dera que me tivessem dito isto antes de começar. Enfim, pronto. Mendeley. Utilizar. Agora, segunda grande questão que eu acho que é importante nós fazermos, que é, vou escrever a minha tese em português ou vou escrever em inglês? E ora bem, eu por acaso escrevi a minha tese em inglês. Mas no início, eu não sou uma pessoa que seja extremamente letrada em inglês. Pronto, eu tive espanhol no 10º e 11º ano, portanto não sou de todo a pessoa mais Cambridge que existe à face da terra do nosso curso. De qualquer das formas, foi-me proposto fazer em inglês e pronto, e acabei por fazer em inglês, tudo bem. Agora, eu hoje olho para trás e ainda bem que tive uma pessoa que me disse para fazer em inglês. Porque escrever uma tese de algo que seja científico em português é extremamente difícil e é muito, muito mais complicado do que escrever em português. Porque há termos que não se traduzem e se nós formos então para a investigação científica, esqueçam, há muitos sintomas que às vezes é difícil traduzir e perceber entre estudos, porque, sei lá, para mim é uma dispneia, mas em inglês já vai ter outro nome, e depois outros artigos, e eu já estou a traduzir de forma diferente. Por favor, se tiverem essa oportunidade, escrevam a tese em inglês. Mais uma vez, se vocês escreverem em inglês, depois quiserem publicar um artigo com a vossa tese, é literalmente Ctrl+C, ou Comando+C para quem tem Mac, e Ctrl+V. É
copiar e colar. Enquanto que se fizerem em português, vão ter 2 trabalhos, pronto, que é fazer a parte em português e depois fazer em inglês. Para as pessoas que não são muito letradas como eu no inglês, eu trago-vos aqui 3 programas que acho que me ajudaram a escrever alguma parte do TFM. Nomeadamente, eu usei mais este Grammarly. Basicamente, ele vai-vos ver algumas expressões que podem estar mal, ou às vezes nós aportuguesamos um bocadinho as expressões. E ele aqui vai-vos pescar very high para enormous, coisas assim que eu acho que dão riqueza ao trabalho e que para as pessoas que não são muito desenvolvidas no inglês pode fazer sentido. Portanto, apontem o nome, para além do Mendeley, qualquer um destes programas é interessante se forem escrever em inglês, mais que não seja para ver erros ou para ver algumas alterações que podem fazer. Depois, outro conselho que eu vos quero dar, e apontem isto numa folha, que isto vai-vos acontecer de certeza. Reparem numa coisa. Imaginem que eu estou a ler aqui este artigo C. E o original é aqui este que eu coloquei, pronto, aqui com este esbranquiçado com carvão. Pronto. Imaginem que eu estou a ler o artigo C e este artigo C cita o artigo B. Ou seja, diz que a hipertensão arterial, segundo o artigo B, é isto. Só que o artigo B, quando vocês vão ver, porque vocês têm que ler de onde é que vem essa referência, vocês vão ver que não foi esse o artigo original que definiu a hipertensão arterial. O artigo original que definiu a hipertensão arterial foi este. Então, vocês têm que ir aqui num jogo de caça do gato e do rato para perceber qual é que é o artigo original. Porque é o artigo original que tem, digamos, o direito, vamos fazer assim, de tirar essa conclusão. Portanto, se vocês encontrarem o artigo C que referencia o artigo B para uma determinada coisa, vocês têm que ir ao artigo B e vão perceber que se calhar o artigo B, em vez de ter sido ele a criar isso, foi o artigo aqui, este original. Portanto, outra coisa a reter no que toca a citações. Se vocês querem citar, vão ao original. Muitas vezes vão ter que abrir artigo. É chato, mas é assim a forma correta de fazer. Portanto, é outro conselho que eu vos dou, porque pronto, acaba por ser benéfico e começam a perceber que numa área existem 3 ou 4 artigos originais que definem as grandes coisas e depois todos os outros são tipo ramos, ou seja, é como se isto fosse uma árvore e depois isto vai dando raminho e depois os raminhos falam do outro ramo e o ramo fala do tronco, mas o tronco é só um, percebem? Portanto, vão ver o original, é uma boa dica que eu vos quero trazer. Dicas assim, rápidas e eficazes para fazer o TFM. Primeiro, para vocês definirem conceitos, citem bons artigos de revisão. O que é que isto significa? Artigos de revisão ou sociedades? O que é que isto quer dizer? Se eu quiser, se a minha tese for em neoplasia gástrica, eu não posso estar a citar o que é que um grupo norueguês acha que é neoplasia gástrica. O que eu tenho que fazer é chegar à European Society of Medical Oncology, que é a ESMO, que está aqui, isto é um exemplo, e ver como é que eles definem a neoplasia gástrica, no que é que eles se baseiam. É assim. Então, eu depois cito a ESMO. Porque o que é importante é que quando nós definimos conceitos, ir pescar o sumo do suminho. Nós não vamos estar a ir buscar coisas de outros investigadores que acabam por não ter tanta força. Para definir conceitos, tem que se utilizar bons artigos. Pronto. Depois, outro erro, vamos chamar erro, que acaba por ser muito comum, é quando nós escrevemos a tese, vocês sabem, é como um artigo científico. Temos a introdução, temos as metodologias, temos a discussão, depois temos as conclusões. E nós chegamos à conclusão, já escrevemos tudo, queremos esfregar as mãozinhas e está feito, e começamos a percebermos, epá, espera lá, que isto falta-me aqui um artigo, que até saiu há pouco tempo, que faria sentido eu colocar aqui na conclusão, que é para comparar a minha conclusão com a conclusão. A minha conclusão é A e esta conclusão era B. E eu quero entrar aqui em choque nas minhas conclusões. Mas eu nunca introduzi este artigo ao longo da minha tese. Infelizmente, vocês vão ter que ter um trabalho. E ainda bem que tem o Mendeley, que é colocar uma citação desse artigo, escrever qualquer coisa na introdução. Porquê? Porque, mais uma vez, o trabalho final de mestrado é um funil. Começa na introdução, que tem que abranger toda a informação para permitir que uma pessoa que não seja muito diferenciada na área consiga ler o vosso trabalho e consiga perceber mais ou menos do que é que se trata. Portanto, começar nas definições, e depois ir para o específico, comparação do IECA com o ARA. Só que, se eu no início não coloquei um artigo, também não posso adicionar novos artigos na conclusão.
Portanto, outra mensagem, se estiverem aí a apontar, não acrescentem novos artigos na conclusão que não falaram nem na introdução, nem na discussão. Isso não se, quer dizer, isso não se pode fazer, né? Mas, enfim, não é indicado. Pronto. Vamos dizer assim. Outra coisa, que é, muitas vezes nós começamos a escrever a nossa tese, por exemplo, em novembro, e só vamos apresentar em junho. E com o desenrolar do tempo, pronto, a ciência progride, e ainda bem que progride, mas nós chegamos a novembro, melhor, a junho, e houve coisas que fizemos, calhar, da introdução em novembro que já estão ligeiramente desatualizadas ou até que já sabem coisas novas. O que é que eu aconselho? Para vocês não estarem sempre com esta dúvida de e o que eu tenho é mais novo, ou é mais recente, ou é mais velho, não sei o quê, é ali 2, 3 semanas antes de apresentarem a vossa versão final, abrem o PubMed e veem se as entradas mais recentes da área onde vocês estão a fazer. Por exemplo, quero ver o que é mais recente sobre IECAs e ARAs. Pá, se houver coisas que são breakthroughs gigantes, vocês vão ter que adicionar. Porque, imaginem que vocês são júris de uma tese, que é sobre IECAs e ARAs. A primeira coisa que vocês vão fazer na manhã, pronto, imaginemos que a discussão é de tarde, a primeira coisa que vocês vão fazer de manhã é ir ao PubMed, ver o que é mais recente e o que está hot do tema, que é para perceber se a pessoa que está a apresentar esse trabalho sobre IECAs e ARAs se tem um conhecimento sobre o que de mais novo está a acontecer. Portanto, se o júri vai fazer esse trabalho, vocês só têm é que, ali 2 semaninhas antes, perceber, ok, olha, estão a investigar nesta área, os breakthroughs que estão a haver são este. Devem acrescentar na vossa tese e se isso acontecer entre o momento em que entregam a tese e a apresentação, um breakthrough que seja gigante, vocês têm noção que isso aconteceu e pronto. E depois na discussão podem incluir, na apresentação podem incluir um bocadinho esse contexto que leram que recentemente que aconteceu isto e aquilo. Portanto, outra nova mensagem que eu gostaria de vos passar é, antes de enviarem a vossa versão final da tese, vão ver se aconteceu algum breakthrough gigante na vossa área. E antes de fazerem a apresentação, ou no dia antes, vejam se existe alguma entrada no PubMed que seja gigante na área onde vocês estão a apresentar. Estas 2 coisas. Ok, pronto. Depois também, em termos práticos, eu vou-vos dizer como é que eu fiz a minha tese e como é que eu acho que é mais profícuo. Porque depois há pessoas que gostam do Google Docs, porque é online, e outros que gostam do Microsoft, do Word para fazer. Na minha opinião, há um problema, que é as extensões que eu vos falei não funcionam no Google Docs. Ou seja, o Mendeley não dá para pôr no Google Docs, porque é uma extensão, enfim. Eu pelo menos não consigo. Se conseguirem, digam-me e eu reformulo aqui este slide, mas eu não consigo pôr e acho que não dá. Portanto, vocês sempre que enviam o vosso trabalho para o vosso orientador ou co-orientador ver, o meu conselho é enviem-no sempre no mesmo formato, em DocX, em Word, não é Word Google Docs. Porque depois, quando vão fazer o transporte e a solução para Microsoft Word, aquilo vai ficar desformatado por causa do Mendeley. Portanto, façam o seguinte, que é, escrevam tudo, enviam a versão do professor ou doutor, o que seja, aqui está a minha versão última para rever, por exemplo, a discussão ou a introdução. Muito obrigado. E depois aguardem que ele vos responda. Não utilizem o Google Docs para este mecanismo de troca de feedbacks, vamos lhe chamar assim. E outra coisa, já que estou a falar aqui da questão do feedback, o que eu acho que é mais profícuo é pedirem feedback por segmento. Ou seja, escreveram a introdução e acham, esta introdução está impecável. É mesmo daqui que eu quero começar. Já escrevi, está em pirâmide, invertida, está gira. O que é que eu vou fazer? Vão pedir ao vosso orientador ou co-orientador para ler e vão obter feedback. Porque se vocês começam a escrever a metodologia até podem escrever, mas começam a escrever a discussão sem saberem que a introdução está ok, o que vai acontecer é, vocês vão estar a escrever a discussão e depois, quando vão fazer a revisão, fazem da introdução e da discussão junta e percebem que vão ter que mudar as duas. Porque na discussão faltam coisas que não falaram na introdução e vice-versa. Portanto, o que eu acho que é melhor é fazer a introdução, peço feedback, faço e está ok. Depois faço discussão, peço feedback, faço conclusão. Está feedback, está feito a tese. E não precisa nadar para a frente e para trás e parágrafo, não sei o quê. Fica muito simples assim. Claro que isto vai depender da disponibilidade do orientador. Eu, por acaso, tive alguma sorte nisso. A minha orientadora
muito disponível. Claro que há pessoas mais e menos disponíveis, mas é também por isso que é importante nós sermos diretos para o nosso orientador ou para o nosso co-orientador e perceber também que disponibilidade é que existe de ambas as partes para fazer a tese. Agora é assim, também vos queria falar daqui de uma parte, que é os acknowledgements ou os agradecimentos, pronto, o que querem chamar aqui do TFM. É assim, isto não vem escrito no regulamento do TFM, que se pode fazer acknowledgements ou agradecimentos, aquela coisa de agradecer aos orientadores, agradecer aos diretores e pôr assim um cariz pessoal na vossa tese, digamos assim, uma marca para ficar para a história, de agradecer aos amigos, de agradecer à família ou algo a alguém. É assim, isto pode ser feito. Uma coisa, pronto, não tem que ser super lamechas, nem nada do género, mas uma coisa que tenha significado para vocês. Eu acho que isto depois, ao ler daqui a 10 anos, vai ser interessante verem, terem uma parte emocional no vosso trabalho final de mestrado. E é uma coisa que eu também vos queria transmitir, que é, isto também é uma coisa vossa. Portanto, no bocadinho que vocês têm para deixar uma marca pessoal e agradecer a quem acham que devem agradecer durante o curso, pá, aproveitem. É um parágrafo que vocês escrevem mais e acho que fica giro e fica bonito. Não sejam extremamente emotivos, mas acho que é uma boa coisa a fazer para pelo menos agradecer aos amigos do curso. Então é assim. Há aqui um hot topic que vai ser discutido aqui pelo professor Dr. João Costa e pelo professor Dr. Edgar Mesquita, que é sobre a estatística do TFM. E o problema da estatística do TFM é que nós, enquanto alunos, nós não temos a melhor formação, ou melhor, não temos muitas disciplinas na área da estatística e da bioestatística. Nós temos estatística, temos epidemiologia, mas não temos muitos créditos associados a essas cadeiras. Portanto, não é algo que tenha um grande peso ao longo do mestrado integrado em medicina. O que se vai repercutir aqui no trabalho final do mestrado como uma grande adversidade, porque vocês vão ter que saber estatística. E eu abordo aqui a questão de saber ou não estatística de duas formas. Das duas, uma. Ou a pessoa sabe, ou a pessoa não sabe. Se não sabe, pode ir aprender o suficiente, pode ler livros, pode até, às vezes, vídeos no YouTube que explicam meta-análises. Neste contexto do trabalho final de mestrado, temos 2 sessões que nos ajudam a perceber o que é uma meta-análise, o que é a análise estatística, etc. Ou então, a pessoa vai ter que pedir ajuda. Mais que não seja para perceber se o que está a fazer tem alguma importância. Ou que é o melhor método. Porque, por exemplo, vocês querem escolher um método para comparar 2 variáveis. É extremamente difícil saber se é um pi quadrado, se vou fazer uma tabela, se tem que usar SPSS, se tem que usar Excel. E às vezes um expert olha para aquilo e diz-vos em 3 minutos o que vocês, se calhar, demoram 2 meses a descobrir. Portanto, na minha opinião, acho que é importante ter um bom feedback de uma pessoa que perceba de estatística. Podem ser, há muitos médicos que percebem imenso, mas é importante vocês perceberem que se o vosso trabalho não tiver uma boa relevância estatística, acaba por perder completamente a força. Portanto, é uma área que, apesar de nós não termos uma grande bagagem, vamos dizer assim, acho que é importante que nós saibamos o que sabemos e saibamos o que não sabemos. E se eu não sei, mais vale perceber se alguém me consegue ajudar, mais que não seja para perceber que metodologia é que devo usar. De qualquer das formas, sabendo ou não sabendo, para a discussão, portanto, no dia da apresentação, há 3 conceitos que não podem falhar. Que são os 3 conceitos que, a meu ver, o júri mais pergunta. Que são os conceitos de sensibilidade, de especificidade e de significância estatística. Estes 3 andam à volta de quase 90% das perguntas que as pessoas... mas isso tem significância? Mas isso é pouco sensível? Mas isso é muito específico? Pronto, estes 3 conceitos vocês têm que balizar. Portanto, sensibilidade dá-nos... portanto, relativamente à possibilidade de haver falsos negativos ou não haver falsos negativos, especificidade, falsos positivos, e depois a significância é aquele que o PI deve ser abaixo de 0,05. Isto é uma coisa muito básica e que, se vocês vão comparar estudos, vocês têm que perceber se o odds ratio ou o que quer que seja, se tem ou não significância. Portanto, se não souberem nada, saber o que é sensibilidade, saber o que é especificidade e saber o que é significância. E provavelmente vocês vão conseguir, digamos, responder às perguntas da pessoa, do júri em questão, para formular
o trabalho final de mestrado. Acho que seria importante, se não souberem muito sobre estatística, pelo menos pedir a alguém que saiba se o que estão a fazer está correto ou não está correto. E pronto, podem existir estas duas sessões. Eu trago-vos aqui um exemplo, só para vocês perceberem a importância, às vezes, só de, por exemplo, em estatística, definir um grupo. Reparem aqui, eu tenho aqui 9 pessoas, 4 amarelas e 5 vermelhas. E eu aqui tenho as mesmas pessoas e imaginemos que eu estou, por exemplo, a tratar neoplasia gástrica, o que seja. Reparem que, imaginemos que nesta primeira fase eu fiz uma radiografia e nesta segunda fase eu fiz uma TAC. Pronto, a TAC vê mais e a radiografia vê menos. Vamos dizer assim para os alunos um bocadinho mais novos, etc. Enfim. Eu tenho uma neoplasia gástrica que, com o raio-x, vejo pouco. Portanto, eu só vou conseguir ver o cancro, que está aqui a amarelo, se ele for muito grande. E se for uma doença metastática, só vou conseguir ver as metástases que também são grandes. Eu não consigo ver as metástases que são pequenas com a radiografia. Vamos fazer assim, vamos simplificar assim. Se as mesmas pessoas fizerem TAC, que consigo ver mais facilmente as metástases, reparem que as duas pessoas que estavam em doença localizada, portanto não metastática, começam a ir para o grupo das metástases. O que é que isto faz? Reparem, eu aqui coloquei mais ou menos um exemplo, a esperança média de vida de cada pessoa. Esta pessoa, como está vermelho, está a 10, vai viver 10 anos, vai viver 10 anos, vai viver 10 anos, vai viver 8, vai viver 8, vai viver 3, 4, 5 e 2. E reparem que estas mesmas pessoas, porque são as mesmas, vão viver 10, vão viver 10, 10, 8, 8, 3, 4, 5, 2. É tudo igual. A diferença é só eu definir os grupos. Reparem que, como neste método, eu acho que estes estão localizada, a média de sobrevida deste grupo de doença localizada é 9,2 e de metastática é 3,5. Pelo contrário, bastante só eu definir os grupos a partir de ataque em que consigo ver melhor esta doença metastática, o grupo 1 de doença localizada já vai ter uma sobrevida de 10 anos. E o grupo de doença metastática, que agora vai apanhar estas duas pessoas porque eu consigo ver melhor as metástases, já tem uma sobrevida de 5 anos. Reparem que só alterando este método nos grupos, eu consigo em ambos os grupos aumentar a sobrevida. Este grupo do localizado que tinha 9,2 passou a ter 10 e o grupo que estava metastático passou a ter 5. Só para vocês perceberem o efeito que uma pessoa definir grupos e saber ou não estatística tem no resultado final. Está bem? É isso. Trouxe só este exemplo a título de curiosidade. Pronto. Passamos então à fase 3, aqui da apresentação, onde eu vos quero falar um bocadinho dos impressos que têm que ser preenchidos para apresentar a tese. Isto provavelmente vai ser mais para os alunos de 5º ano, que agora podem começar a ter um contexto um bocadinho mais próximo disto. Se calhar os alunos de 3º e 4º ano estão um bocadinho mais longe. De qualquer das formas, esta apresentação fica para verem a posteriori. Se repararem, há 4 impressos. Impresso 1, 2, 3 e 4. O impresso 1 tem um anexo. Pronto. No impresso 1, é aquele impresso que vocês têm que dar até dia 15 de novembro do vosso 6º ano. E nesse impresso, vocês têm que dar o nome dos orientadores, a modalidade em que vão fazer e o tema do vosso trabalho final de mestrado e um resumo. Portanto, um resumo de 250 palavras que diga mais ou menos uma introdução, uma contextualização do vosso tema, alguns objetivos que vocês vão fazer com a vossa tese, a metodologia que vão utilizar e depois que resultados esperam ou não, caso já achem que vão ter resultados ou não. E fazem este impresso 1, que define tema, já tem que ter os orientadores, a modalidade em que vai ser feita e tem este resumo. Isto tem que ser entregue até dia 15 de novembro, regra geral, do 6º ano. Pronto. Definem isto e depois só têm que apresentar um novo impresso quando já têm tudo escrito, está tudo impecável, vocês acham isto já pode ser apresentado e agora eu quero arranjar um júri. Como é que eu arranjo um júri e o que é que acontece nesta história de como é que se constitui um júri? Um júri tem 3 a 5 elementos e tem que ter 3 elementos porque tem que ter um presidente, basicamente é um professor que seja da área, que seja coordenador, que seja professor regente, que seja diretor da unidade curricular. Portanto, será sempre alguém da faculdade que tenha um papel, digamos, preponderante na área curricular em questão. Depois tem o vosso orientador e o vosso co-orientador, se houver esse desejo. E depois tem um vulgar arguente, que pode ou não ser um professor da FMUL, mas ao qual é reconhecida a competência para falar sobre aquela área.
Por exemplo, eu fiz a minha tese no Instituto de Medicina Molecular e o vogal arguente da minha tese era uma pessoa que, apesar de não ser docente diretamente na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa, ou melhor, se calhar até, mas é dos mestrados, não é do mestrado integrado em Medicina, a pessoa em questão é extremamente letrada na área e por isso já pode ser vogal arguente. Vocês arranjam estas três pessoas, como podem ter mais do que um vogal arguente, podem ser 4 ou podem ser 5, e depois falam com o júri e propõem uma data que seja, em termos de disponibilidade, para todas as pessoas. Portanto, para vocês, que vão estar 100% disponíveis, para o vosso orientador, para o presidente do júri e para o vogal arguente. Depois de terem o júri e a data, preenchem este impresso 2, e este impresso 2 tem então a constituição do júri, com as assinaturas, etc., e já tem uma data de apresentação. Imaginemos que hoje é dia, ora deixa para ver que dia é hoje é dia 15 de março, portanto eu envio isto e quero apresentar o mais rápido possível. O mais rápido possível que dá para apresentar é para daqui a 15 dias úteis, porque eu tenho que dar tempo para o júri ler a minha tese antes da apresentação. Portanto, e o prazo, digamos, que foi estipulado são 15 dias úteis. Portanto, o mais rápido que eu poderia apresentar seria, grosso modo, para daqui a 3 semanas, porque 15 dias úteis dá mais ou menos as 3 semanas. Pronto. Para além disso, antes sequer de apresentarem, têm que preencher o impresso 3. O impresso 3 é o parecer do vosso orientador e do vosso co-orientador como o trabalho desenvolvido está adequado para ser apresentado. Ou seja, escrevem o trabalho, já arranjarem o júri e uma data e, ao mesmo tempo, tem que ter o impresso 3 em que o vosso orientador diz: ok, este trabalho está pronto para ser apresentado, está adequado. O que é que o último impresso é tão simples quanto isto. Vocês fazem a apresentação na data que foi estipulada no impresso 2 e depois o impresso 4 é só, digamos, uma ata da apresentação e do que foi feito, onde diz sobre aprovação ou sobre reprovação e depois fala um bocadinho. Para nós 15-21 ainda não existe uma nota quantitativa, ela é qualitativa de aprovação ou reprovação, mas idealmente no próximo ano julgo que já vai ser uma nota quantitativa. E é neste impresso 4 que diz que a nota será então de 0 a 20, sobre aprovação ou não aprovação, e depois a nota para ser englobada então na plataforma do Fênix. Pronto. 4 impressos, 1, 2, 3 e 4. Eu sei que isto é um bocadinho burocrático, mas muitas vezes as pessoas ao escrever não percebem bem como é que as coisas se desenrolam e acho que tendo pelo menos mais ou menos uma noção que é preciso preencher estes 4 impressos e que está mais ou menos a coisa orientada, acaba por ser depois mais fácil no processo de 6º ano, com estágio clínico, com prova, com aulas de preparação, etc., haver se calhar menos stress relacionado à apresentação da tese. Relativamente à apresentação da tese, eu queria vos dar aqui alguns conselhos, vamos lhes chamar assim. Pronto. A apresentação da tese dura 15 minutos. E como é óbvio, 15 minutos, reparem, eu estou a falar convosco mais ou menos há 1 hora. E a minha apresentação tem cerca de 30, 31 slides. Não é assim, não é muito grande. Agora, se repararem, 15 minutos é um tempo que passa muito, muito rápido. Se vocês tiverem um tema em que têm que falar um bocadinho da introdução, definir alguns conceitos, logo 3, 4 minutos. Falar um pouco da discussão, dos métodos e depois das conclusões. De repente passaram-se 15 minutos. E agora a vossa pergunta é, então, mas eu faço a minha apresentação, então o que é que vai ser difícil? A meu ver, o que é difícil é depois a discussão. Porque depois da discussão é que vão abordar o vosso trabalho, em que vão ler, dizer, olha, aqui falou-se mais nisto, mas calhar na tese teria feito sentido abordar este assunto, e com esta discussão de 20 minutos, regra geral, pode ser um bocadinho mais, pode-se estender, cada pessoa do júri pode dar um comentário, ou seja, o vogal arguente, que é normalmente a pessoa que lê de forma mais... que vai argumentar a tese, acaba por vos fazer um bocadinho mais perguntas, mas vocês o que têm que saber é o geral da área, saber muito bem a vossa parte e, mais uma vez, uma coisa que é um grande conselho é verem na semana anterior, no dia, nas horas anteriores, o que quiserem chamar, o que de mais hot está naquela área. Isto é um conceito que eu acho que é importante, portanto levem isto convosco. Depois é feito o comentário final, onde portanto, o orientador ou o co-orientador acaba por dar algumas palavras, perceber como é que as coisas foram feitas, etc. Há uma reunião,
fora do Zoom ou de forma presencial, e depois existe uma aprovação ou uma reprovação. Pronto, é tão simples quanto isto. Pronto. Uma coisa também que eu vos queria trazer aqui em termos de exemplos rápidos e que me faz alguma confusão e que, como foi dito pela minha co-orientadora quando estávamos a preparar a apresentação para o júri, etc. Queria-vos falar aqui um bocadinho da exploração das figuras das apresentações. É assim, imaginemos que eu quero falar sobre o cálcio. Pronto, trouxe aqui este exemplo só para ser mais ilustrativo, isto também tem que ser um bocadinho prático. É assim, claro que eu posso pôr um osso no slide, do género, pronto, cálcio está relacionado com osso, então vou pôr um osso que é para isto parecer mais gráfico. Mas é assim, todas as figuras que vocês põem na apresentação têm que ser exploradas. Porque se uma figura não é explorada na apresentação, não devia lá estar. Por exemplo, uma coisa é vocês chegarem aqui e porem para ilustrar o cálcio um osso. Outra coisa muito diferente é vocês, ao longo da apresentação e enquanto estão a falar, por exemplo, do metabolismo do cálcio, colocarem aqui uma figurazinha onde vem a PTH, vem o rim, vem o fígado, e se percebe mais ou menos o metabolismo do cálcio. O que é que isto significa? É importante vocês porem figuras para que seja gráfico, mas vocês têm que as colocar e têm que utilizar. E eu sei que isto parece, digamos, básico, mas, na verdade, muitas vezes, nós quando estamos a fazer a apresentação, queremos só pôr alguma coisa para ficar bonito e não exploramos as figuras e não exploramos o espaço que temos. Portanto, este exemplo é o exemplo disso. É pensar que quer pôr alguma coisa sobre hipercalcémia e põe um osso. Em vez de colocar o metabolismo e explorar o metabolismo, percebem? Portanto, tentem utilizar figuras que vocês consigam explorar ao longo da apresentação. Têm 15 minutos para explorar esta figura, por exemplo, vocês demoravam 2 ou 3. Portanto, como devem imaginar, só isto já vos está a dar já vos está a dar tempo de apresentação e de apresentação de qualidade, porque mostra que pelo menos sabem o metabolismo do cálcio e pronto, e com o osso não acrescenta nada, né? Enfim. Pronto, outra coisa que eu acho que é importante para a apresentação é saber em que áreas é que o júri investiga, porque vocês conhecem o vosso orientador e o vosso co-orientador, mas o vosso júri, o vosso presidente ou o vosso vogal arguinte pode não vos ser assim tão conhecido. Então, uma grande vantagem que vocês têm por saberem quem é a pessoa é saberem que áreas é que o júri investiga. Imaginemos que eu tenho o professor, por exemplo, a psiquiatria ou o professor Barbosa, e vou ver em que áreas é que o professor Barbosa neste momento está a investigar. Porquê? Porque muitas vezes as perguntas, até pode ser de áreas completamente diferentes, mas vão querer puxar um pouco para a área onde o júri acaba por estar mais confortável, o que é perfeitamente aceitável. Portanto, mesmo que eu esteja a falar sobre cálcio, mais uma vez este exemplo que está aqui, se eu investigo em perturbação depressiva, então mas qual é que é o link entre cálcio e perturbação depressiva? Existe algum link? Mesmo que não exista, essa pergunta vai surgir. Portanto, é importante vocês saberem em que áreas é que o vosso júri investiga para estarem preparados para as perguntas que podem vir relacionadas com essas áreas. Depois, outra coisa que muitos júris acabam por criticar no final das apresentações é fazer slides em inglês ou melhor, ter a tese em inglês e depois ter os slides em português, ou vice-versa. É assim, eu acho que os slides devem ser em inglês e a maior parte dos júris vão-vos dizer é melhor fazer os slides em inglês, porque depois isto ia para uma apresentação, ia para um congresso, e é sempre melhor estar tudo em inglês e até podem discutir em português. Mas coloquem os slides em inglês, é outra coisa que eu vser transmitir, porque muitas vezes o júri acaba por pegar nisso para vos dizer qualquer coisa. E é menos uma coisa que eu acho que pode ser importante para não ser tão aborrecido. Pronto. Se repararem, também vai haver aqui no 15º Seminário do Trabalho Final de Mestrado uma sessão que é só sobre apresentação e defesa do TFM. Portanto, eu aqui dou algumas luzes, mas vai haver uma sessão que é relativamente 2 horas a falar sobre isso. Pronto. E assim, queria terminar a minha apresentação. Eu sei que isto foi falar sobre muita coisa, há pessoas que se calhar ainda nem estão a ver bem qual é o tema da tese, e agora já estou a falar da apresentação e da formulação do júri, como é que vai ser a apresentação. Eu sei que isto pode parecer assim um bocadinho repentino, mas eu também queria trazer uma sessão que fosse transversal ao 3º, 4º e 5º ano. E só é possível fazer isso se vos falar da apresentação e da elaboração da tese e vos também falar de, por exemplo, investigação, que é para as pessoas que são, se calhar, um pouco mais novas. Portanto, como temos aqui esta dispersão entre 3º, 4º e 5º ano,
cada um acaba por recolher as mensagens que sente que são mais importantes. De qualquer das formas, se o Miguel não se importar, não me importa de vos dar esta apresentação, e quando vocês forem fazer o vosso trabalho final de mestrado, ficam com esta apresentação só para dar uns cliques antes sequer de começar, e depois pronto, ficam aqui com os flip charts, etc., que pode ser interessante. Take home messages. Primeiro, utilizem o Mendeley. Por favor. Isto é a melhor take home message que vocês podem ter desta apresentação. De resto, não interessa nada. 2. Façam o trabalho final de mestrado de uma coisa que vos interesse. Se vocês vão fazer um trabalho final de mestrado de uma coisa que não gostam, eu vou-vos dizer, epá, vai ser muito difícil fazê-lo, não vai ser engraçado e o trabalho não vai ficar grande coisa. Portanto, escolham um tema que seja do vosso interesse. Depois, se têm que passar por isto, e têm, porque para ter um mestrado integrado em medicina, para serem mestres em medicina, necessitam de fazer uma tese, pelo menos aproveitem isto para conhecer algo que não conheciam. Eu, por exemplo, não conhecia a investigação, fui conhecer a investigação. Mas, por exemplo, eu como não fiz uma meta-análise, se calhar não sei fazer bem uma meta-análise. E, na verdade, não sei fazer bem uma meta-análise. Portanto, mesmo que vocês façam uma meta-análise, já é importante porque já estão a fazer algo que não sabem fazer e já conseguem tirar essa vantagem de estar a fazer a tese nessa área. Depois, tentem publicar o vosso TFM. Se já que estão a ter um trabalho de 40 páginas ou 30 páginas, ou o que seja, sobre um tema, epá, por favor, tentem publicá-lo. Porque, mesmo que não queiram ir para o estrangeiro, queiram ficar cá em Portugal, pá, publicar é algo que, honestamente, eu acho que é importante, enquanto comunidade científica, as coisas irem sendo publicadas, porque, mais uma vez, se o vosso trabalho final de mestrado tiver interesse, se for bem escrito, se tiver uma boa estatística, qualquer revista o quer publicar. Portanto, isto é uma coisa que vai colocando camadas no vosso trabalho final de mestrado. Para além de que, se a avaliação for quantitativa, se vocês publicarem, isso acaba por vos aumentar a nota, porque, se não estou em erro, acho que não é possível ter 20 se não publicarem, por exemplo, o vosso trabalho final de mestrado. Portanto, se já à partida souberem que não o vão publicar, já se calhar estão a batalhar para um 18 ou para um 19 e nunca vão poder ter 20 porque não vão publicar. Pronto. Outra coisa que é um fenómeno interessante, eu até falei com outros colegas do meu ano que já fizeram a tese, e eles disseram muito isto, que é, o dia em que vocês vão saber mais sobre o tema é na apresentação ou no dia antes da apresentação, onde vocês já viram tudo, já sumarizaram, etc., e já conseguem ter uma ideia geral. Portanto, quando vocês começarem a escrever, vocês vão escrever coisas que provavelmente ainda não sabem bem. Epá, mas isto, porquê é que é isto? Mas não estou a ver, não tem o alcance necessário. Não há problema. Nós fazemos a introdução, que é geral. E depois de lerem tudo, de verem o caminho todo, vocês percebem, pá, como é que é possível? Eu escrevi isto na introdução há 2 meses atrás ou há 3 meses atrás. Eu não percebi bem o que é que isso significa, mas hoje olho para isto e, claro, isto é evidente. Portanto, mesmo que não percebam bem naquela altura, escrevam, maturem as ideias, que no decorrer do trabalho vão ver que, puxando atrás, vai fazer todo o sentido. Pá, e depois sejam felizes, pá, que isto não vale a pena. Repararem, isto não há muito que errar. Eu trago-vos aqui esta imagem daqueles tipos do Oscar que até se conseguiram enganar no Oscar de melhor filme. Portanto, pior do que isto é difícil. Pronto, e agora estou disponível para algumas dúvidas. Alguém que me queira perguntar alguma coisa? Não sei, Miguel, como é que vocês têm feito? Isto é como estiveres mais confortável, se quiseres que as pessoas escrevam no chat ou que liguem o microfone. Como preferir, se estiverem incomodados e não quiserem falar, podem escrever no chat algumas questões, senão também podem ligar o microfone. Se não houver dúvidas, amigos comandantes. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Tenho só uma questão. Eu estava interessada em contactar uma doutorada, mas, no entanto, ela não trabalha no Hospital de Santa Maria. Ok. A título de curiosidade, pronto, com colegas meus, mas eu também não tenho muita experiência nesta área, disseram-me que às vezes na faculdade há alguma dificuldade em aceitar, digamos, como orientadores. Pois é, o regulamento do TFM é um pouco claro, digamos assim, relativamente a isso. Diz que tem que ser um docente doutorado da FMUL. Ok. Portanto, é assim, isto também já passa um bocadinho pelo Gabinete de Gestão Curricular e pelo TFM em si. É assim, se tens uma pessoa que é doutorada e que não é docente da FMUL, também uma coisa que podes pensar fazer é saber a área, imaginemos que é na ginecologia. Okay. E eventualmente
arranjares alguém da área da ginecologia que seja doutorado e que tenha essa disponibilidade, porque muitas vezes as pessoas conhecem-se entre si e dizem, olha, pronto, eu gostava que orientasse o meu trabalho, mas eu já tenho um co-orientador que tem interesse e aí acredito que o gabinete de gestão curricular já seja um bocadinho mais flexível. Agora, para ser orientador, às vezes é um bocadinho mais difícil. Ok. Então, se calhar, Essa é a minha experiência. Diz. Como co-orientador, como estavas a sugerir, em princípio já seria, pronto, melhor. Eu acho que é mais flexível, mas isto também são perguntas que me fogem aqui, porque já é do gabinete de gestão curricular e é da aprovação ou não aprovação de um tutor e de um co-tutor. Mas eu acredito que seja mais flexível, porque o que é importante é tu teres um tutor que seja doutorado e docente da FMUL. É isso que diz no regulamento. Depois, é perceber se a pessoa em questão... Pronto, depois também não sei se é doutorado, se não é... Pronto, tinha que ver o caso a caso, mas também não tenho as informações todas para estar relativamente a isso, mas acredito que seja eventualmente possível. E pronto, mas acho que deves experimentar, Carolina, muito honestamente, porque mais vale fazeres uma coisa com alguém que tenha interesse, etc., do que estás à espera que alguma coisa aconteça e depois no final é 6º ano, estamos em novembro, tem que se arranjar qualquer coisa e depois acaba por ser um bocadinho mais às cambalhotas. Portanto, acho que não sei se és 3º, 4º ou 5º ano. Sou de quarto. De 4º ano, acho que estás no momento ideal para explorar isso. Ok, muito obrigada. Nada. Se não te importares, Afonso, acrescento só, pronto, tivemos a fazer sessão de esclarecimentos há pouco tempo, tem isso bastante relativamente recente. Então queria só dizer que efetivamente é como o Afonso disse, o orientador tem de ser um docente de doutorado do Centro Académico de Medicina de Lisboa, portanto FMUL, IMM ou Hospital Santa Maria, e de facto há a possibilidade de teres um co-orientador externo à faculdade, mas o que o regulamento diz é que o tema tem de justificar esse pedido, ou seja, se houver uma razão que te leve a querer fazer o trabalho com aquele orientador, tens mais facilidade em conseguir que ele seja aprovado como co-orientador. Posteriormente, é-te atribuído também um orientador da FMU, ou seja, para além de teres o co-orientador que é externo, vais ter sempre um orientador que é doutorado da faculdade. Não sei se foi muito claro. Ok, obrigada, amigo. Eu por acaso não consegui ir à sessão no sábado, portanto... Sim, não tem problema, estava só a justificar ao Afonso a interrupção. Não, mas obrigada, ajudaram imenso. Obrigada. E tens uma questão aqui no chat que eu vou ler, posso ler, que é: boa tarde, tenho uma questão. Onde é que podemos ver os modelos de orientação para cada tipologia de tese? Por exemplo, se estiver a fazer uma revisão sistemática, onde posso ver os parâmetros segundo os quais este trabalho deve ser realizado? É assim, isso é uma excelente questão e eu, por acaso, não sei se existem modelos do que tu estás a fazer. Ou seja, se existe um modelo de revisão sistemática. Eu vou explicar porquê. Porque tu também, quer dizer, tu entre cada tipologia e cada modalidade, por exemplo, há vários tipos de revisões sistemáticas, por exemplo, o exemplo que tu estás a dizer. Portanto, eu acredito que não haja um modelo universal. O que é que eu acredito? E vou-te dizer a estrutura do TFM, que é para tu perceberes um pouco o pensamento da tese. Tu tens uma capa, obrigatoriamente, que é aquela que está lá no site. Tens um resumo em português com keywords, com palavra-chave, desculpa, também em português, e depois resumo e keywords em inglês. Tudo o resto, a partir da segunda, terceira página, acaba por não ter uma grande estrutura que seja... É assim, tens a estrutura de um artigo normal, portanto, uma introdução, uma contextualização teórica, uma metodologia, uma discussão, uma conclusão, bibliografia, isso tens que ter, não é? Mas a forma como tu fazes a introdução e a forma como tu fazes a tua discussão, não existe bem, digamos, um esqueleto no qual tu te possas basear. Portanto, é assim, o que eu faria, se fosse a ti, se quisesse mesmo fazer uma revisão sistemática, por exemplo, era pedia a colegas mais velhos que fizeram uma revisão sistemática para me darem o trabalho deles. E isso está disponível, pelo menos tu assinas um papel, uma declaração a dizer que o teu trabalho final de mestrado pode ir para o repositório da Universidade de Lisboa, porque depois os trabalhos final de mestrado são, digamos, públicos, por isso é que são teses, né? As teses são públicas e a discussão também é pública. Portanto, se tiveres acesso ao repositório da Universidade de Lisboa, também consegues ver
as revisões sistemáticas que colegas mais velhos fizeram, e se calhar aí já te baseias um bocadinho. Mas eu não sei se, por exemplo, o Conselho Pedagógico, ou nomeadamente os discentes, se têm modelos para, por exemplo, revisão sistemática, Miguel. Não sei se queres dar aqui um input. Sinceramente, a meu conhecimento, não. Pronto, eu também julgo que não, mas pode ser, por exemplo, também uma sugestão que se possa fazer ao Conselho Pedagógico, se de facto se perceber que isso é um interesse dos alunos. De qualquer das formas, tens sempre acesso aos trabalhos dos colegas mais velhos. E isso já te pode dar uma ideia. João, não sei se respondi. Eu sei que aqui esta questão de haver modelos ou não de revisão sistemática, julgo que não há. Muito honestamente. A Beatriz, desculpa, está aqui a perguntar relativamente ao Mendeley. Temos que adicionar logo todos os artigos desde o início ou podemos ir adicionando ao longo da tese? Isso também altera a disposição? Muito bem. Excelente pergunta. Não, não altera. Aquilo é uma biblioteca que fica ordenada por ordem alfabética. Se tu fores adicionando mais, pronto, a biblioteca vai ficando maior. Mas aquilo não dá a um artigo um número, percebes? Ou seja, se tu meteres mais artigos, o que interessa é o que tu nomeias naquele Word específico. Porque, por exemplo, tu podes estar a fazer 4 artigos ao mesmo tempo. Oh, pronto, não vais... Enfim, aqui só estamos a falar da tese, mas tu podes fazer 4 artigos ao mesmo tempo e a tua biblioteca do Mendeley é a mesma. Percebes? É como se fosse a tua biblioteca de músicas do iTunes, em que tens as músicas todas aleatórias, mas depois tu só escolhes para uma playlist. Vamos assumir que aqui a tese é uma playlist, só escolhes para uma playlist determinadas músicas, percebes? Ou seja, é como se fosse a tua base e tu, para aquela tese ou para aquele trabalho, escolhes quero este artigo. E para todas as outras, mas a biblioteca é a mesma. Não sei se respondi, Beatriz. Pronto, portanto, não precisas logo à partida, porque isso até, quer dizer, isso era uma tarefa dificílima, logo na primeira semana, antes de começar a escrever, logo ter os artigos todos. É fantástico. Quer dizer, seria difícil. Não sei se há mais questões, alguma coisa que eu possa ajudar. Claro que o meu conhecimento aqui é bastante limitado, não sei muito mais do que vocês, mas consigo-vos passar aqui um bocadinho a experiência que tive. Não sei se há mais alguma questão de algum colega que queira falar, queira escrever. Pronto, Miguel, se calhar não havendo mais questões, não sei como é que vocês costumam terminar aqui o workshop. Eu gostava, a título pessoal, de vos agradecer por terem vindo a este workshop. Espero ter-vos ajudado. Aos mais novos, eventualmente ter incentivado a fazer investigação, porque é uma coisa que eu acho que tem um benefício brutal. Aos mais velhos, se calhar, ajudar-vos agora um bocadinho nesta parte prática para tentarem escrever agora a tese de mestrado, se calhar até setembro, outubro, e depois conseguirem apresentar logo novembro, dezembro, para estarem assim mais descansados para estudarem para a prova nacional de acesso. E pronto, e estou disponível, eu estou muitas vezes na faculdade ou no Hospital de Santa Maria, se precisarem de alguma dúvida, estou à vontade. Da minha parte, agradeço também a todos os participantes e agradeço-te, Afonso, por este workshop que foi super cativante e acho que foi mesmo muito útil. Foi muito prático e deste muitas dicas e ferramentas que vão certamente ajudar todas as pessoas que assistiram ao workshop na construção do seu TFM. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado então a todos. Assim, se calhar vou terminar a gravação e o seminário e o workshop.